O Ano Novo. Os israelitas do Antigo Testamento comemoravam a entrada do ano. É difícil responder essa pergunta. Os principais historiadores bíblicos não mencionam nenhuma festa ou comemoração relacionada ao Ano Novo. É provável que originalmente a contagem do ano anterior ao mês Tísere compreendido entre os meses de setembro e outubro em nosso calendário. Na época do Êxodo, entretanto, o Ano Novo foi mudado para o mês de Nissan, entre março e abril para nós. Ao que parece, durante o exílio babilônico, voltaram a adotar oficialmente a data de setembro-outubro. É provável que, com o correr do tempo, os judeus tenham adotado definitivamente a data babilônica do Ano Novo. O nome hebraico dessa festa é relativamente chamado de Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano. É improvável que fosse celebrada nos tempos bíblicos, mas alguns, esse período do judaísmo, a vínculo ao Yom Kippur, celebrado 9 dias depois, dando às duas datas a designação de dias de temor. O Yom Kippur. Essa data tem um significado muito especial, não só para o judeu, como também para o cristianismo. A Bíblia ensina que nesse rito religioso, Jesus assume a função de sumo sacerdote. Era um evento espiritual de tal importância que quando um judeu queria referir-se a ele, bastava dizer aquele dia, e todos sabiam o que queria dizer: o dia da expiação, o dia do perdão. Data. Essa festa foi realizada em outubro, antecedendo a festa dos tabernáculos. O autor do livro de Atos usa a data com referência para as viagens de Paulo, pois diz que se deu no tempo de jejum. O leitor judeu logo situaria os acontecimentos em outubro. A razão. O objetivo dessa comemoração era fazer uma pausa na vida e refletir sobre os pecados cometidos. E os fiéis meditavam também sobre os pecados da nação e sua condição espiritual. A comemoração. A comemoração tinha um lado pessoal e um sacerdotal. Cada indivíduo deveria observar um dia de jejum, quando ninguém poderia trabalhar. Essa era a ocasião em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era a única vez no ano em que ele se apresentara como nessa parte do templo. Em seguida, o sacerdote realizava a interessante cerimônia do bode emissário, que era escolhido pelo sorteio. De acordo com o Antigo Testamento, esse animal era chamado de Azazel, que significa o bode emissário. O sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça do bode e em seguida confessava os pecados de Israel. Dessa forma, simbolicamente, ele estava transferindo os pecados do povo para ele. Depois disso, orava pedindo perdão. Terminada a cerimônia, o animal era conduzido ao deserto por um homem que o deixava num local onde não pudesse nenhuma habitação. Isso simbolizava a remoção dos pecados de Israel que eram levados pelo bode e que não seriam mais relembrados. E ninguém poderia dar nenhum cuidado animal. Depois de tudo, o sacerdote lavava as mãos e se purificava. Assim a cerimônia estava encerrada e os pecados de Israel perdoados. O significado dessa cerimônia para os cristãos. O mero ato de imolar um animal não proporcionava a ninguém o perdão dos pecados. O perdão é uma realidade espiritual que só pode partir através de Deus. Se o indivíduo não se arrependesse, não seria o sacrifício e o jejum que ia purificá-lo. Quanto mais, essas coisas eram apenas símbolos ou figuras do que estava para acontecer. Deus só pode perdoar e nos torne santo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 10. E, portanto, só estamos aptos para nos chegar a Ele por intermédio do sangue que nos ofereceu. E Cristo não apenas foi o sacrifício eterno, mas também atuou como sumo sacerdote. Já foi realizado uma vez para sempre de forma perfeita. Ele foi o único sumo sacerdote capaz de participar, fazer o sacrifício com seus próprios pecados. Foi o sacerdote perfeito. Hebreus 7, 28. Depois de concluir sua função como seu sacerdote, ele se assentou à destra do trono das majestades nos céus. E Cristo se tornou sacerdote porque Deus o nomeou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, não é mais necessário observar-se esse símbolo. O que é perfeito já veio, e a expiação se cumpriu totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Festa do Hanukkah. Essa alegre comemoração tem diversos nomes, como Festa da Dedicação das Luzes dos Macabeus da Iluminação e Festa da Rededicação. A razão, este festival começou no ano de 167 a.C., quando Eudá Macabeu limpou e reconstruiu o templo.
Mas certa ocasião, o Antíoco saiu para a batalha e os judeus se revoltaram sob o comando de Eudá. O conflito que se seguiu terminou-se com um impasse, e então os dois lados entraram em negociação, e a paz terminou com os judeus recuperando. Pouco depois ele estava purificando, os atos da adoração voltaram a ser celebrados nele. Data. Normalmente ele era observado no dia 25 do mês de Quislei, que compreende os meses de novembro e dezembro. A comemoração. Não era necessário fazer celebração da festa em Jerusalém. O sentido básico da festa era que o povo se alegrasse e se divertisse junto com seus familiares. Muitos gritavam de colocar luzes nas janelas, e eles saíam às ruas para dançar e cantar ao som de instrumentos musicais até altas horas da noite. Diz a tradição que Eudá Macabeu encontrou um vaso de cerâmica com azeite em quantidade suficiente apenas para um dia. Mas milagrosamente ele demorou 8 dias. Era proibido fazer qualquer tipo de tristeza ou sentimento de luto. Aquela era uma data feliz para se relembrar circunstâncias felizes. O sentido dessa festa para o cristianismo era a comemoração não correspondente ao cristianismo, uma vez citada no Novo Testamento, João 10 e 22, onde se menciona que Jesus estava no templo, no pórtico de Salomão, por ocasião da festa da dedicação. Purim. Essa é outra comemoração alegre que os judeus acrescentaram à lista de festivos após o exílio babilônico. Trata-se de mais um recurso didático para registro histórico, já que ele relembrava a ocasião em que fora miraculosamente salvo de um genocídio que estava perpetrado contra eles. A razão. Durante a época de Esther, Hamã, o Agagita, primeiro-ministro da Pérsia, começou a nutrir um forte ódio contra os judeus. E ele estava exagerado um pouco a própria importância e exigia que todo mundo se inclinasse diante dele. Mas o judeu Mordecai recusou-se a fazê-lo, e Hamã ficou enfurecido, estendendo sua raiva a todos de sua raça. Então começou a fazer planos para mandar enforcar e obter uma autorização a todos os judeus, e que todos os judeus fossem mortos. Mas, para surpresas, a rainha Esther fez com que a situação se invertesse. Foi ele quem acabou pendurado numa forca. Esther 7, 9 e 10. Com isso, Mordecai assumiu o cargo de primeiro-ministro e despachou certas cartas a todos os judeus, incentivando a passar a comemorar regularmente essa libertação. Data. Mordecai instruiu o povo para que observasse essa festa nos dias 14 e 15 do mês de Adar, compreendido entre os meses de fevereiro e março. Local. Essa data poderia ser celebrada em algum lugar, não era necessariamente em Jerusalém. A comemoração, como ocorre em todos os dias festivos dos judeus, o Purim é uma festa religiosa, mas basicamente uma época de júbilo e cerimônias formais. Sua temática central é a libertação, a emancipação e a comemoração com muitos cânticos, peças teatrais, músicas e comida. Até mesmo as cerimônias de culto são alegres, animadas. Nessa ocasião, lê-se o livro de Esther na sinagoga, e toda vez que o nome de Hamã é mencionado, ouve-se expressões de desdém e observações despreciativas. Alguns chegam a resmungar qualquer coisa do tipo que o nome dele desapareça. E mesmo as crianças participam sacudindo chocalhos e tocando apitos, cornetas, etc. O significado dessa festa para o cristianismo. Essa comemoração também não tem correspondente no contexto cristão. Alguns estudiosos levantam a hipótese de que a festa dos judeus mencionadas em João 5:1 seja uma referência ao Purim, mas isso é pouco provável.